Hoje nós devemos tratar de um tema sumamente importante da mensagem de Fátima. Num certo sentido, é o mais importante de todos, num certo sentido. E é a questão da comunhão reparadora nos 5 primeiros sábados. Quando Nossa Senhora apareceu em julho, ela disse para os pastorinhos: virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Para entendermos mais facilmente, a comunhão reparadora mudaria as almas, evidentemente aliado com a reza do terço e etc. E a consagração da Rússia converteria a Rússia. Bem, a mensagem de Fátima, portanto, não estava definitivamente encerrada com o ciclo das aparições. Haveria de dar-se uma continuidade àquilo que Nossa Senhora apenas começou com as 6 aparições. Bom, no dia 10 de dezembro de 1925, a Santíssima Virgem, narra o Dr. Borelli, tendo ao lado o menino Jesus sobre uma nuvem luminosa, apareceu a irmã Lúcia na sua cela na casa das Doroteias em Pontevedra, na Espanha. Pondo-lhe uma das mãos ao ombro, mostrou-lhe um coração rodeado de espinhos, que tinha na outra mão. O menino Jesus, apontando para ele, para o coração, exortou a vidente com as seguintes palavras: tem pena do coração de tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Por que homens ingratos? Eu só queria pegar esse lado. Porque Nossa Senhora dá tanta ajuda para tanta coisa e as pessoas não dão a menor importância. São completamente indiferentes. Como todas as graças que nós recebemos vêm por Nossa Senhora, tudo o que nos acontece de bom veio por Nossa Senhora. Continua, a Nossa Senhora aí acrescentou: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Ela repetiu, portanto, o mesmo que disse Nosso Senhor. Tu, ao menos, vede me consolar. Isso serve para cada um de nós. Continua. E dize a todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 15 minutos de companhia meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo, vejam bem, eu prometo assisti-los na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. É impressionante. Quem poderia imaginar um meio mais fácil, para usar uma expressão mais barato, para se comprar uma eternidade? Vamos comentar isso depois. Agora, já no dia 15 de fevereiro de 26, o menino Jesus torna a aparecer a irmã Lúcia em Pontevedra, perguntando-lhe se já havia divulgado a devoção à sua Santíssima Mãe. Ora, é evidente que ele sabia, porque Deus sabe tudo. Ele sabia que ela não tinha feito, mas ele foi e cobrou, ele fez uma cobrança dela. O que ela alegou? A vidente dá conta de dificuldades apresentadas pelo confessor. Explica que a superiora estava pronta a propagá-la, mas que aquele sacerdote havia dito que sozinha
a madre nada podia. Jesus respondeu: é verdade que a tua superiora só nada pode, mas com a minha graça pode tudo. Aqui fica um comentário que, apenas para ficar mais claro, que vem pela frente. A Lúcia, eu não sei se ingenuamente, se por desígnio divino, eu não consegui ler até agora algo que ela tenha recebido uma ordem explícita de Nossa Senhora para se tornar religiosa. Então, não vou discutir aqui se é ou se não é isso que se trata. O que tem é que ela se pôs numa teia de outras pessoas. Ela tinha a missão e ela se colocou de uma maneira que ela ficou dependendo de um monte de gente para poder cumprir a missão que Nossa Senhora deu para ela diretamente. Vamos em frente. A irmã Lúcia expôs a dificuldade de algumas pessoas de se confessarem no sábado e pediu para ser válida a confissão de 8 dias. Jesus respondeu: sim, pode ser de muitos mais dias ainda, contanto que quando me receberem estejam em graça e tenham a intenção de desagravar o Imaculado Coração de Maria. Claro, se uma pessoa está em estado de graça, ela não é obrigada a se confessar para poder comungar de novo. Bom, hoje em dia isso está tão relativizado que as pessoas comungam em pecado. Eu já vi padre aconselhar o seguinte: você comunga mesmo em pecado e confessa depois. Ora, está bem claro, São Paulo diz que quem comunga indevidamente comunga a própria condenação. Então, como é que é isso? Não, não é isso. Se eu não estou em pecado mortal, eu posso comungar. Eu posso comungar. Bom, então, Nosso Senhor diz, pode ser até mais do que 8 dias para fazer a confissão. A irmã Lúcia ainda levantou a hipótese de alguém esquecer de formar a intenção ao confessar-se, ao que Nosso Senhor respondeu: podem formulá-la na outra confissão seguinte. Veja bem, essa é uma postura interior. Eu quero me confessar para fazer isso em desagravo ao Imaculado Coração de Maria. Não é que precise dizer para o padre. É uma postura interior. Então, repito, podem formulá-la na outra confissão seguinte, aproveitando a primeira ocasião que tiverem de se confessar. Na vigília de 29 para 30 de maio de 1930, Nosso Senhor, falando interiormente à irmã Lúcia, resolveu ainda outra dificuldade. Será igualmente aceita a prática dessa devoção no domingo seguinte ao primeiro sábado, quando os sacerdotes, por justos motivos, assim o concederem às almas. Na mesma ocasião, Nosso Senhor responde a outra consulta que o padre José Bernardo Gonçalves, um jesuíta, dirigira a ela, como a anterior à irmã Lúcia. Por que hão de ser 5 sábados e não 9 ou 7 em honra das dores de Nossa Senhora? Aqui eu faço uma outra interrogação. Por que um padre tem que perguntar por que Deus fez de um jeito? Ele tem que obedecer. Ele não tem que... Mas por que é de tal jeito e não é de outro jeito? Quer dizer, tem que obedecer aquilo que Deus pediu, tem que se submeter inteiramente. E são perguntas aqui práticas, pelas quais a gente percebe, um fundo, que faltou entusiasmo para com aquilo que Nossa Senhora estava dando. Faltou entusiasmo para com os 5 primeiros sábados. Veja bem, Nossa Senhora respondeu então, por que 5? Aliás, Nosso Senhor respondeu: minha filha, o motivo é simples. São 5 as espécies de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. As blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Ainda no final de 2018, houve negação por parte de altas autoridades da Imaculada Conceição. Um foi aquele padre da cidade do Porto, em Portugal.
que ele negou espantosamente a Imaculada Conceição, como negou também a virgindade, que é o segundo motivo que Nosso Senhor dá para ela, contra a sua virgindade. Esse bispo afirmou que não se pode crer que tenha havido, que Nosso Senhor não tenha nascido de um ato conjugal entre Nossa Senhora e São José, e que é absurdo dizer que Nossa Senhora foi virgem nesse ponto, que ela foi concebida do Espírito Santo. O bispo do Porto disse isto, e tem um cardeal muito importante que afirma isto, e etc. Depois, terceiro motivo, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. Então, tem gente, já não digo herege, porque os protestantes são assim mesmo, mas mesmo entre os católicos, esses mais arrojados, esses mais modernizados, esses mais cheios de ideias novas que vão aparecendo, vários deles não aceitam que Nossa Senhora é mãe de Deus. E por isso não aceitam como sua própria mãe, porque ela é mãe, se ela é mãe de Deus, é mãe de todos os homens. Quarto motivo, os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. É impressionante. Nós vemos quantos pecados se cometem nas escolas, sobretudo e mesmo nas famílias, escancarados diante das crianças. E isso vai predispondo as crianças a não gostar daquilo que é contrário daqueles pecados, porque essas crianças vão sendo induzidas a praticarem os mesmos pecados. Não? Os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. E isso tem também práticas que são feitas de blasfêmias e até de sacrilégio contra imagens de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora pediu isso. Este meio tão fácil de salvação não foi recebido com entusiasmo. Tanto é que isso não se propagou muito. Vamos ver. Poucas pessoas hoje sabem no que consiste a devoção ao Imaculado Coração de Maria. O que é a devoção ao Imaculado Coração de Maria? Qual é a diferença entre a devoção ao Imaculado Coração de Maria, a Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora do Rosário, a Nossa Senhora dos Remédios, a Nossa Senhora, sei lá eu quanta coisa, da Boa Viagem? Cada invocação de Nossa Senhora tem uma razão de ser. É sempre a mesma pessoa, Nossa Senhora, mas ela tem muitos títulos. Contudo, eu não me lembro de ter ouvido uma explicação mais aprofundada a respeito do que é essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, a não ser de Dr. Plínio, que eu tive a honra de conhecê-lo há mais de 50 anos e assisti muitas reuniões dele. O que ele dizia? Quando se fala do coração, se fala da mentalidade. É aquilo que a pessoa ama, são os gostos da pessoa e aquilo que ela repudia. O que ela ama, o que ela deseja, o que ela repudia. É a maneira de ser de Nossa Senhora ou de Nosso Senhor. Então, qual é a novidade dela vir anunciar o triunfo do Imaculado Coração de Maria? É que, no futuro, no reino dela, a humanidade, a civilização cristã, pautará a sua mentalidade pela de Nossa Senhora. As pessoas tomarão grande cuidado em não amar aquilo que Nossa Senhora não amaria, não usar aquilo que Nossa Senhora não usaria, detestar aquilo que Nossa Senhora detestaria. Haverá essa preocupação para que o coração de Nossa Senhora, como que seja transplantado para o coração das pessoas. Essa é a finalidade da devoção. E é atrair tanto as pessoas a Nossa Senhora que elas ficam com a mentalidade de Nossa Senhora e de Nosso Senhor.
como Santa Gema Galgani, que chegou a um tal ponto de troca de corações com o Nosso Senhor, que quando ela morreu, fizeram uma autópsia, o coração dela dava sinais evidentes de uma troca física de corações. Impressionante isto. Bom, não preciso dizer então que isso vale para o Sagrado Coração de Jesus. É algo novo a partir do momento que passou a existir, que as pessoas devem se assemelhar cada vez mais a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. E a maneira mais eficaz, mais fácil, mais rápida de se assemelhar a Nosso Senhor é buscar se assemelhar a Nossa Senhora. Para ver na Terra o reino de Maria, eu repito então, conforme explica São Luís Maria Grignon de Montfort, e conforme Nossa Senhora afirma, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. A humanidade deve se assemelhar muito mais a Nossa Senhora e Nosso Senhor do que jamais antes na história. Muitos pedem graças e mais graças e mais graças, mas não se preocupam em se assemelhar a Nossa Senhora e a Nosso Senhor. Às vezes, inclusive, recebe uma graça, por exemplo, de uma cura, e depois vai cometer pecados que sem a cura não conseguia praticar. Tá lá, vai. E, por outro lado, com isto, as outras se assemelham com a mentalidade do demônio, que vai dominando cada vez mais. Andem pela rua e detectem sintomas de loucura, sintomas de depravação, sintomas de liquidação interior das pessoas. Somem tudo isso e mais outras coisas que eu não estou enumerando aqui e veremos quanto as pessoas vão ficando cada vez mais assemelhadas ao demônio. E algumas até explicitamente começam a ostentar símbolos demoníacos. Bem, foi uma gravíssima omissão essa com relação aos 5 primeiros sábados. Por que esta omissão, se Nossa Senhora pediu? Alguém dirá, mas de repente as pessoas encarregadas de propagar isso não acreditavam, não é dogma acreditar nas aparições de Fátima. Bom, o milagre do sol produziu 70.000 testemunhas de que as aparições e a mensagem de Fátima são verdadeiras. E Nossa Senhora teve como intenção praticar este estupendo milagre exatamente para que todos acreditassem. Foi o maior milagre depois da abertura do Mar Vermelho. E, no entanto, é até maior do que a do Mar Vermelho. E, no entanto, as pessoas continuaram a não acreditar. Papas estiveram em Fátima. Quer maior reconhecimento disto? Mas por que, então, isso foi esquecido? Muito pouca gente, ainda hoje, sabe disso, dos 5 primeiros sábados. De tal maneira, essa devoção favorece a salvação das almas, que o normal seria que no mundo inteiro não houvesse uma diocese, uma paróquia, uma capela que seja, que não a praticasse. O ideal seria que o mundo inteiro, no primeiro sábado, todo mundo praticasse a comunhão reparadora. Deveria ser uma prática, portanto, universal da Igreja. Até hoje, poucas pessoas, em comparação com o total dos católicos que existem, poucas pessoas têm conhecimento dessa devoção. E para falarmos aqui do Brasil, nós hoje estamos com praticamente metade da população católica, que se reconhece como católica. Perdemos muitos católicos. Isso não teria pesado no sentido de mantê-los católicos? A humanidade não estaria no abismo que está se não tivesse havido essa gigantesca omissão. Por quê? Porque as almas estariam santificadas. Por que essa devoção não foi levada inteiramente a sério, a não ser por um número muito pequeno de bispos e padres?
Por que a irmã Lúcia não fez insistentes alarmes neste sentido? Ela acompanhou a decadência da humanidade durante a sua longa vida. Ela vivia no convento de Coimbra, mas ela tinha contato com pessoas, ela recebia notícias de fora, comentavam com ela as modas como iam e a modernização da igreja como ia, etc. Por que ela não alardeou isto? Olha, falta os 5 primeiros sábados, falta os 5 primeiros sábados, carta ao Papa, promovam o abaixo-assinado, etc, etc. Não sei. É um dos mistérios. O nome desse curso é Fátima e seus mistérios. E quem pagará pela condenação de tantas almas? Da próxima vez, nós falaremos sobre a consagração da Rússia. Até lá.